Quem tem hipertensão arterial precisa de tratamento? Sim, o tratamento ele precisa ser realizado para que o nível de pressão arterial volte mais próximo do ideal, aquele valor de 12/8, tá? Qual é o tipo de tratamento que essa pessoa precisa? Existem algumas alternativas. O uso de medicamentos, então o seu cardiologista que vai prescrever esses medicamentos, e algumas terapias que são complementares a esse uso de medicamento, como realizar exercício físico, controlar a alimentação, o seu sono, administrar o estresse, e tudo isso junto vai fazer com que a sua pressão arterial fique mais baixa. Mas ainda assim, seguindo o tratamento, algumas pessoas apresentam o que nós chamamos de hipertensão resistente. E o que é hipertensão resistente? É aquele nível pressórico, aquela pressão arterial elevada que não consegue ser facilmente controlada por meio dos medicamentos. Tem pessoas que precisam tomar 3 medicamentos ou mais para controlar a pressão arterial. Nós dizemos que essa pessoa tem um tipo de hipertensão que é chamado de hipertensão resistente. E por que algumas pessoas desenvolvem isso e outras pessoas não desenvolvem esse tipo de hipertensão? O primeiro fator são as características pessoais. Então, o próprio histórico familiar, se você tem pai, mãe com essa característica de hipertensão, as próprias características físicas que você apresenta, como o excesso de peso, a obesidade, ela está muito relacionada à manutenção da pressão arterial elevada. E um outro fator que muitas vezes nós não prestamos atenção é a apneia obstrutiva do sono. E o que é a apneia obstrutiva do sono? É quando a via aérea superior, essa região aqui do pescoço, da boca, por onde a gente pode puxar e inalar o ar, respirar, quando essa via aérea, ela obstrui parcialmente ou completamente enquanto a pessoa está dormindo. Quando a gente está dormindo, é natural que os músculos da região do pescoço, que os músculos da região da cavidade oral, eles relaxem. E esse relaxamento pode fazer com que a língua obstrua parcialmente a entrada de ar. Essa característica de relaxamento com obstrução da entrada de ar é potencializada pelo excesso de peso. Então, as pessoas que têm excesso de peso, que são obesas, que têm mais gordura, especialmente na região do pescoço, são pessoas que têm um maior risco de ter apneia obstrutiva do sono. Mas você pode estar aí se perguntando, será que eu tenho isso? Como que eu posso avaliar o risco, disso acontecer? Uma medida simples que pode acender aí o alerta. Você pode pegar a fita métrica e fazer a medida do perímetro, a perimetria do seu pescoço. Medir a circunferência do seu pescoço. Se você tiver a circunferência acima de 39, de 40, isso provavelmente vai aumentar o risco de você ter apneia do sono. Porque provavelmente você tem mais gordura nessa região do pescoço, associada ao relaxamento dos músculos no momento que você estiver dormindo. Isso pode obstruir a sua via aérea e dificultar a passagem de ar, fazendo a apneia enquanto você dorme. Além disso, um outro fator que pode sinalizar que você também tem um risco aumentado da apneia é se você ronca. Então, um ronco não é normal. Aquele barulho, aquele som por meio da sua respiração enquanto você está dormindo também pode sinalizar que o ar está tendo dificuldade para passar nas suas vias aéreas enquanto você estiver dormindo. E ainda tem uma outra característica bem clássica. Quando a pessoa ronca, em alguns momentos do sono, ela tem aquele micro despertar, aquela inspiração profunda que produz um som mais alto. Parece até que a pessoa está parando de respirar. Isso também é clássico da apneia obstrutiva do sono. E se essa pessoa, ao acordar, ela relata que já está com sensação de cansaço, que não tem o sono reparador, e ao longo do dia ela tem muita sonolência, tendo facilidade de dormir quando está parada, lendo um livro ou até mesmo no trânsito, isso pode ser um sinal de que a oxigenação durante o sono não está ideal
essa pessoa não está conseguindo descansar durante o sono, e isso é característica da apneia obstrutiva do sono. Pois bem, mas qual que é a relação que isso tem com a pressão arterial, que eu comecei a explicar a vocês? Se a pessoa tem apneia obstrutiva do sono e, consequentemente, a oxigenação ela fica prejudicada enquanto a pessoa está dormindo, o cérebro ele fica alerta, o sistema nervoso ele fica em alerta e o organismo ele fica funcionando como se ele tivesse acordado. Isso mantém a pressão arterial durante o sono mais alta. Então, a pessoa que deveria estar descansando com nível de pressão sanguínea mais baixa, ela mantém a pressão mais alta. E durante o dia, quando ela acorda, depois de horas com a oxigenação ruim, depois de horas sem conseguir descansar, e ela não consegue ter a sensação de energia, de vitalidade, ela está sonolenta, às vezes ela usa substâncias para se manter mais acordada, como cafeína. A consequência disso é que durante o dia a pressão arterial dela também vai ficar mais alta. Então, é por isso que as pessoas que têm excesso de peso, as pessoas que têm apneia obstrutiva do sono, elas têm um risco maior de ter hipertensão arterial, pressão muito alta e difícil de ser controlada com o tratamento medicamentoso.